A gente sabe que você gosta dos Minions, mas até mesmo o novo filme dos Capangas Malucos tem erros que você não percebeu. Será que o novo filme realmente faz sentido? Gumi. O grande vilão do universo de Minions 3 é o monstro Gumi, que é inspirado no Cthulhu, do escritor H.P. Lovecraft. Até aí tudo bem, mas tem um detalhe que você não percebeu. O Gumi sabe o que é um filme, e isso não faz o menor sentido. Quando James invoca o vilão do livro do mago, ele conta para o povo verde que está procurando por monstros para produzir o seu filme. Mas isso não faz o menor sentido, pois o vilão diz que está preso no livro há milhares de anos. Ou seja, não tem como ele saber o que seria o cinema, câmeras, atores e todo o resto. Tudo bem que, no final, nós descobrimos que tudo é uma história que os Minions estão contando, mas, mesmo assim, é um furo no roteiro que o Minion James escreveu. O Gumi não tem como saber o que é um filme, por isso esse erro entra como o primeiro da nossa lista. E nós temos muito mais para te mostrar. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos para você curtir. Roupas. Sabe aqueles macacões jeans que os Minions usam desde sempre? A descoberta de que neste filme eles compraram os macacões em uma loja de luxo e roupas chiques em Los Angeles, nos Estados Unidos, deve ter sido muito cara. Mas isso é um super erro, porque em Minion 1, que lançou em 2015, nós descobrimos que eles chegaram em Nova York e pegaram os macacões de um varal qualquer na cidade, depois que uma pessoa lavou as roupas. Ou seja, os dois filmes contam histórias diferentes para o dia em que os Minions conseguiram a sua roupa mais famosa. Qual será a verdade? Loja de luxo ou varal de roupa? Referências. Vamos combinar que uma coisa é um easter egg e outra é uma pista impossível de achar. A não ser que você seja um super detetive secreto do governo. Quero dizer, você é um agente secreto? Nós perguntamos isso porque este próximo erro é uma coisa que nós percebemos quando assistimos ao filme. Você sabe que aqui no canal nós somos especialistas em cinema, mas tem um problema. A maior parte das pessoas não pega todas as referências. É para isso que o nosso canal existe, mas o terceiro filme dos Minions acabou exagerando. Essa história tem vários easter eggs para filmes antigos que a maior parte do público nunca viu. O Monstro do Lago, Metrópolis e os filmes do Charlie Chaplin são todos clássicos, mas foi um erro colocar easter eggs de coisas tão antigas, porque quase ninguém percebeu. Você percebeu? A gente aposta que não. George Lucas. No começo deste filme, nós vemos uma mulher apresentando uma sessão de visita a um museu que conta a história do cinema. Até aí tudo bem, esses passeios são legais, mas em um momento ela mostra uma estátua do George Lucas, que é o criador da franquia Star Wars. O problema disso é que na mesma cena é revelado que o George Lucas está preso dentro de uma gaiola de vidro, onde ele não pode sair nem mesmo para ir ao banheiro. Ou seja, ele é um prisioneiro do museu. E isso não faz o menor sentido, porque ele estaria preso ali. Simplesmente é uma piada que não faz o menor sentido. Você entendeu o que o filme quis dizer ou foi apenas uma piada solta? Conta pra gente. Calçada da Fama. Quem aí nunca quis ter o seu nome escrito na Calçada da Fama? Quem é fã de cinema, com certeza alguma vez já sonhou em ser um grande diretor ou ator famoso. E isso aconteceu com os Minions. Eles colocaram os pés e as mãos no cimento da calçada. Mas tem um problema. A Calçada da Fama em Hollywood não existia na época em que o filme se passa. Minions 3 acontece na década de 1920, mas a parte da cidade onde está a calçada mais famosa do mundo só foi construída nos anos 50. Ou seja, parece que alguém não fez as contas direito, e este é mais um erro do filme. Ciclope. No começo da história, nós vemos que os Minions já foram os capangas de um ciclope, que é um monge da cultura da Grécia. Mas há um problema com este personagem. Ele parece enxergar muito bem. Na lenda do monstro ciclope, ele tem apenas um olho, e por causa disso, enxerga muito mal. É por isso que este detalhe entra como um erro do filme. O ciclope parece enxergar perfeitamente as casas que ele está destruindo, e isso não faz sentido. Ele deveria ser mais cego quanto ao que aparece na frente dele. Você concorda? Você gostaria de ser um gigante de um olho só que mora com os Minions? Comenta a hashtag Minions pra gente se conhecer. Hydra. Ainda falando em monstros que são errados, na casa do Ciclope existe uma estátua na parede representando a Hydra.
um outro monstro lendário que existe na mitologia grega. O problema é que a Hidra que está na casa do Ciclope tem apenas 3 cabeças, mas o monstro original tem 9 cabeças, ou seja, é mais um erro. Queda. Ainda falando do Ciclope, uma coisa que não faz o menor sentido foi ele ter sobrevivido à queda daquele penhasco. Isso sim foi um baita erro do filme. Na cena, nós vemos que o mestre dos Minions cai num penhasco, onde, no filme, existem várias rochas pontiagudas que teriam destruído o corpo dele. Mas, na cena seguinte, nós vemos que ele sobreviveu, e isso não faz o menor sentido. Gesso. E este Ciclope do começo do filme realmente tem vários problemas de adaptação. Isso porque, mesmo ele tendo sobrevivido à queda, ainda há um outro erro, que são as capas de gesso que ele usa para proteger os braços e pernas quebradas. Pelo que conta na história, os Minions estiveram com o Ciclope há milhares de anos. Mas o problema disso é que o gesso só começou a ser usado para curar ossos quebrados no ano de 1851, ou seja, não tem como isso estar correto. Uma curiosidade legal é que as bolsas de temperatura para tratar a dor de cabeça já existiam naquela época, ou seja, neste ponto o filme está correto. Magia. Você acha que os Minions têm magia? Essa é uma pergunta importante, porque nós vemos o James invocando um monstro, aquele coelho malvado do castelo do Mago das Trevas. Mas tem um problema aí. Se ele invoca um monstro, quer dizer que os Minions são capazes de usar magia ou somente o livro é mágico e ele deixa qualquer um usar o poder dele? Se for isso, então é um detalhe que o filme não explicou. Quem tem magia de verdade? Os Minions, o livro ou os dois? Lembre-se de escolher bem a sua resposta, porque se qualquer um pode invocar um monstro, então o livro não era tão seguro assim. Ctrl Z. Ainda falando sobre o livro, existe uma coisa nessa história que é bem esquisita. Depois que os Minions invocam aquele monstro doido no castelo do mago, o James descobre que a forma de mandar ele embora é através de um feitiço chamado Ctrl Z. Isso é uma referência para as peças e comandos de um teclado de computador, que desfaz um erro que você cometeu, como quando você quer apagar um texto errado. Mas tem um problema. Como os comandos de um computador estariam em um livro de magia durante a época medieval? Isso não faz sentido, e por mais que seja uma piada, é um pouco estranho. Mestre. Agora vamos focar em um erro que é bem engraçado. Está preparado? Isso vai explodir a sua cabeça. Qual é o maior sonho dos Minions? Encontrar um grande mestre malvado, certo? Sempre foi assim, mas há um erro neste filme. Se eles conseguiram um livro que invoca monstros do mal, por qual motivo eles só não invocaram um monstro super poderoso só para eles? Entende como não faz sentido? Os Minions não têm medo dos malvados, eles querem um mestre das trevas. Por isso, faria mais sentido eles só usarem o livro que roubaram do mago para invocar um novo chefe. Por que não fizeram logo isso? O que você acha desse erro? Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá? Filmagem. Sabe aquela cena do trem em que os Minions estão indo atrás de um bandido que acabou de roubar um banco, mas a gente descobre que esse bandido é, na verdade, um ator e que aquilo é a filmagem de um filme de Hollywood? Então, essa cena é esquisita porque câmera nenhuma aparece. Se existe uma equipe filmando, então onde está a equipe de gravação? O diretor nem sequer estava lá. Este é mais um erro, porque nós vemos na tela de cinema a mesma cena gravada, mas não havia ninguém gravando nada. Avião. Ainda nesta cena do trem e do estúdio de cinema, há um ator pilotando um avião e em um momento bem rápido, nós vemos que o avião dele caiu no chão. Essa cena dá a entender que os Minions, sem querer, tiraram a vida de uma pessoa. Por qual motivo isso não foi explorado? Eles realmente causaram um acidente fatal ou não? Esse detalhe ficou em branco na história. Vikings. Sabe aquela cena em que os Minions estão lutando contra Vikings? Aquilo é, na verdade, uma cena falsa para o filme, mas ainda assim existe um erro bem importante. Durante essa parte do filme, nós vemos os Minions darem uma surra pesada nos atores dos Vikings.
Eles usam martelos, machados, bombas e tudo mais para destruir o exército inimigo. E este é o grande problema. Por mais que seja uma piada, é um detalhe que precisa ter cuidado. Se era para ser uma cena falsa de um filme, então os Minions realmente quase machucaram os coitados dos atores. Em uma cena perigosa como essa, era necessário ir devagar. Mas sim, foi super engraçado, mas não repita isso em casa nunca. Oscar, qual é a fruta favorita dos Minions? Sim, isso mesmo, eles são apaixonados por banana. Mas você notou que o Oscar que o James recebe como melhor filme é na verdade uma peça de ouro no formato de uma banana? Isso é uma das piadas do filme que mostra o maior prêmio do cinema mundial sendo representado por uma banana, quando na verdade deveria ser só a estátua de um homem de ouro. Ano. Ainda falando em erros sobre o Oscar, um detalhe que poucos fãs notaram é que, quando James fala que vai ganhar um Oscar, ele está completamente errado. O filme dos Minions se passa em 1926, mas o problema disso é que eles ganharam um Oscar no final do filme. E isso é um erro, sabe por quê? A premiação do Oscar só começou no ano de 1929, 3 anos depois da história do filme. Por isso é um erro do filme. Dort desistiu. Uma das coisas que não faz muito sentido no filme é com toda a certeza o fato de que o Dort, o robô que salvou os Minions no final, desistiu de invadir o planeta porque se apaixonou por uma garota. Ele é apresentado na história como um robô vilão que tem um chefe no espaço. Esse chefe nunca aparece, mas, pelo que é contado, o robô tem a missão de invadir a Terra em nome desse mestre alienígena. Ele não faz isso porque se apaixona. Mas, espera, não é ele quem está no comando. Como assim ele só desiste e fica morando com a namorada? Isso não foi explicado no filme, e por isso é um grande erro da história. Você concorda? Independentemente de qual seja a sua resposta, a verdade é que o nosso canal adora os Minions. Por isso é sempre bom ficar aqui com a gente para saber mais. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!